paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Nesta oportunidade que Deus nos concede de transmitir uma reflexão da Palavra de Deus, eu quero convidar você para tomar posse da sua Bíblia e abrir comigo em Efésios capítulo 6, versículo 11, da qual a Palavra de Deus nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, diante de uma turbulência em que o Brasil está vivendo, não tem como nós não falarmos deste pavor em que assola a humanidade. E algumas pessoas estão apavoradas porque não têm Cristo, porque suas esperanças não estão em Cristo. A nossa luta não é contra carne e sangue. Nesse momento algumas pessoas estão se degladiando. A Bíblia diz que não é contra carne e sangue. O apóstolo, ele começa apresentando a luta interna do cristão, porque não temos que lutar contra carne e sangue. É a parte A do versículo 12 de sua epístola aos Efésios capítulo 6 e versículo 12. O termo carne vem de vários significados na Bíblia Sagrada, mas a combinação carne e sangue, que só aparece 3 vezes no Novo Testamento, aqui no versículo 12, e em Mateus capítulo 16 e versículo 17, e em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 50, parece indicar um significado físico. Nesse caso, essa combinação diz respeito à pessoa, a seres humanos, que pode ser o outro ou nós mesmos, em conflito interno, no sentido de a carne cobiça o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Você vai ver isso em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Portanto, diante desse momento em que vivemos, e em alguns momentos das nossas vidas, nós somos atribulados, perseguidos, e muitas vezes achamos que as nossas lutas têm que ser diretamente ou fisicamente com os nossos adversários físicos. Mas a nossa luta é contra as potestades, contra os principados. Os dois termos aqui, principados e potestades, versículo 12, parte B, aparece juntos pelo menos 10 vezes no Novo Testamento. Os principados, que esse termo vem do grego achai, cuja ideia é primazia no poder. As potestades, que denotam o termo exousiai, para a liberdade de agir. O apóstolo Paulo emprega esse termo tanto para os anjos, você vai ver isso no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 38, e em Colossenses capítulo 1, versículo 16, para com os demônios, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, e Colossenses 2 e 15, e vestidos de poder. Desse modo, a expressão refere-se a governos ou a autoridades, tanto na esfera terrestre, como na esfera espiritual. É isso que os principados e potestades, eles atuam. Nós estamos vendo nesse momento de pandemia, através das notícias que assolam a humanidade,
em que esse vírus chamado coronavírus ou Covid-19 está assolando a humanidade, os principados e potestades estão atuando nos poderes, e a síndrome do poder toma conta do ser de muitas pessoas, aproveitando a oportunidade para causar pânico e pavor às pessoas e fazer com que elas se desesperem, deixem de crer em Deus, creem em suas promessas, creem nos medicamentos oferecidos e passem a viver em um mundo de pavor. Mas eu lhe convido nesta oportunidade, nesse momento, para você se render aos pés de Cristo e clamar ao Senhor por socorro, pedir a Deus misericórdia, para que o Senhor lhe dê força, para que você possa expulsar os principados e potestades que assolam a humanidade, os dominadores deste mundo tenebroso, os príncipes das trevas deste século, os governadores do mundo em trevas. O termo grego mais usado para príncipe é archon, que aparece 37 vezes no Novo Testamento, traduzido também como governador. Então, os dominadores deste mundo tenebroso têm a função de apavorar a tua vida, tentar os governadores terrestres, e diante de um caos social, tirar proveitos para benefício próprio. Enquanto isso, a humanidade vai sendo assolada por notícias. Mas nós que servimos ao Senhor e temos Cristo como nossa esperança, não devemos nos desesperar diante destas circunstâncias. Então, nós queremos que você entenda que este termo, que aparece 37 vezes no Novo Testamento, traduzido também como governador, é usado no livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 24, para se referir a Beelzebul, o príncipe dos demônios, para Satanás, como príncipe deste mundo, como diz João, capítulo 12, e versículo 31, e no capítulo 14 de João, versículo 30, e no capítulo 16 de João, e no versículo 11. E ainda ao príncipe das potestades, quando Paulo escreve em sua carta aos Efésios, no capítulo 2 e versículo 2. Mas aqui o apóstolo Paulo emprega um termo diferente. Aqui no capítulo 6, em que nós estamos refletindo essa palavra, Paulo emprega um termo diferente, como Senhor do mundo, ou seja, do cosmos, mundo, ou Krateo, quer dizer, aqueles que dominam o mundo, ou dominar o mundo. E o uso plural mostra que Paulo não está se referindo ao próprio Satanás, mas às hostes dominadores das trevas. Eu lhe convido para que você entenda a palavra do Senhor e seja canal de bênçãos em sua casa, na empresa onde você trabalha, na faculdade, na universidade que você estuda, aonde você andar, seja você um canal de Deus para entender que estamos vivendo dias difíceis e que os principados e potestades e que os dominadores desse mundo tenebroso estão assolando a humanidade. Mas você é a igreja do Senhor, você tem Deus como seu ser, e estes demônios, eles atuam nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo ainda acrescenta dizendo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Parece que aqui Paulo coloca todos esses anjos decaídos no mesmo bojo. A expressão lugares celestiais indica que é algo intrigante, e essas palavras ou essas regiões celestiais que aparecem aqui em Efésios para designar o céu onde Cristo está sentado à destra de Deus,
onde os salvos estão com Cristo, baseado no capítulo 1, versículo 3 e versículo 20, e onde habitam os anjos eleitos, capítulo 3, versículo 10, como pode essas hostes infernais estar nas regiões celestiais? Uma explicação convincente é que se trata da esfera espiritual invisível em oposição ao mundo material. No capítulo 1 e versículo 3, você pode conferir isso. E eu quero lhe convidar nessa manhã para você refletir esta palavra de Deus ao teu coração. É por isso que Jesus disse que era odiado sem motivo, porque ele combatia as hostes e as potestades. E os verdadeiros filhos de Deus são revestidos de luz, de poder e do Espírito Santo, enviado lá do trono eterno de Deus. O mundo não nos conhece porque não conheceu Deus, de modo que o diabo reúne todas as suas forças para batalhar contra Jesus e os seus santos. Porém, é maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. É maior aquele que está em nós que tudo que está contra nós. Eu lhe convido nesta manhã para refletir nessa palavra e deixar que você seja tocado por Deus, deixar que a palavra do Senhor penetre no seu coração, e que todos os medos do diabo, da qual Paulo, escrevendo aqui a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 11, Paulo começa aqui a explicar a razão de o crente se fortalecer em Cristo Jesus e no seu poder, e revestir-se de toda a armadura espiritual de Deus, porque esta expressão, as astutas ciladas, no grego, só aparece uma vez no Novo Testamento, em Efésios capítulo 4, versículo 14, cuja ideia é de esperteza ou de artimanha, que é isso que Satanás sabe fazer. O Senhor Jesus dá pelo seu Espírito Santo todos os recursos para que nós, os crentes em Cristo, venhamos usar as armas espirituais para destronizar todas as armadilhas e artimanhas do adversário, todas essas astúcias do adversário. O conhecimento da força do maligno é uma poderosa arma, tanto para o ataque quanto para a defesa. Então não subestime Satanás. Há um poder delimitado que Deus outorgou, permitiu. Eu quero que você se sinta revestido do poder de Deus, o poder de Deus que é ilimitado. E quando você tem uma vida no altar, você, com certeza, vai vencer todas as artimanhas de Satanás. No capítulo 6 e no verso 13, Paulo repete a exortação previamente anunciada no versículo 11. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, desta vez em vista do capítulo 6, versículo 12, isto é, das hostes de Satanás que estão envolvidas na guerra espiritual. Uma palavra é diferente para vestir. Ela foi usada aqui, embora no capítulo 6 e 11 tenha sido utilizado o termo estar vestido com, significa tomar de modo resoluto, para que mesmo debaixo dos ataques mais perigosos de Satanás, o crente possa resistir ao inimigo e estar firme em sua posição. Portanto, se atenha da Bíblia Sagrada, que ela é a maior arma de Cristo, que nos alimenta para que nossa fé, que é a grande arma do crente,
baseado na Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de fé, nós possamos usar essa arma para vencer o aniversário. E que Deus abençoe a sua vida, e que nesta manhã, ou à tarde, ou à noite, aonde você estiver, quando você for ouvir e ver este vídeo, ouvir essa palavra, com base nas palavras do apóstolo Paulo, ficamos sabendo de que existem diferentes classes de espíritos maus, que são enumerados aqui como principados, como potestades e príncipes das trevas e das hostes espirituais da maldade. Que essa palavra de Deus, ela esteja em teu coração, para que você possa resistir o adversário nos dias maus e de peleja em que estamos vivendo. O universo é um campo de batalha, e nisso não precisamos enfrentar apenas o ataque de outras pessoas, mas também as forças espirituais que se opõem a Deus e ao seu povo. Você é vencedor, você é um guerreiro, muitas vezes talvez sem coroa e sem medalha em suas conquistas, mas um dia eu e você receberemos de Deus a coroa de um campeão, a medalha que na terra não recebemos, mas nos céus nós iremos receber, de vencedor em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, eu profetizo sobre a minha vida, a vitória em Cristo Jesus. Eu profetizo sobre a vida do teu filho que vai ouvir esta palavra. Sejam, ó Deus, crianças, jovens, homens, velhos, mulheres, sejam tocados e vitoriosos em o nome de Jesus. Que a Bíblia Sagrada seja o alimento e o manual de fé, e a palavra penetre nos corações nesses dias difíceis. Que Deus abençoe a sua vida, a paz de Cristo Jesus para você. Eu sou o pastor Jair Nascimento, da DBV Salitre, Ceará. Bom dia para você, ou boa tarde ou boa noite. Deus te abençoe, a paz de Cristo ao teu coração.